Aleluia, o ambiente já está pronto, amém? Mas render graças ao Senhor nunca é demais. Então levanta as tuas mãos. Vamos encher esse lugar de adoração ao Senhor, amém? Fala aquilo que está no teu coração para o teu Pai nessa noite. Você não precisa cantar bem, você não precisa ser afinado, você não precisa ser uma pessoa muito culta. Apenas abra a sua boca e declare o seu amor ao seu Pai nessa noite, amém? Oh Pai, nós te amamos tanto, nós desejamos a tua presença, mais do que qualquer outro lugar. Você é santo, você é digno, você é justo, Deus. Somente você é digno de ser adorado. Nós entregamos as nossas vidas nessa noite. Lance sobre ele aquilo que há em você. Lance o seu amor. Derrame o seu perfume sobre os pés do seu Pai. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Ei, Pai, tu és tão adorado nesse lugar. A tua presença é o que mais importa. Não há nada mais precioso nesse lugar que a tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito é. Oh, inunda esse lugar. Se esse é o desejo do seu coração, erga a sua voz nessa noite. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, querido. Não perde isso, amém? Mas vai sentando aí no teu lugar. Aleluia. Deus é bom, amém? Obrigada. Diga assim, Deus é bom. Em todo tempo. Deus é bom. Valeu. Eu queria que o louvor ficasse, mas como eu sou do louvor e eu sei como é passar 40 minutos aqui, né? Aí eu vou... Pode descer. Depois eu chamo de novo. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu queria falar rapidinho sobre isso. Quem aqui sabe o significado das festas juninas? Alguém sabe? Sabia que as festas juninas não foram criadas originalmente para adorar a santos? Não foram. Inicialmente, as festas juninas elas foram criadas com o intuito de festejar uma colheita. Não é à toa que a gente come comida de milho nessa época. É porque plantaram em maio e o milho cresceu e tem muito milho agora. E a gente não vai jogar esse milho todinho no lixo. Então a gente faz o quê? Come a comida de milho, amém? Só que essa festa junina ela é comemorada há muito tempo na Europa, antes mesmo de chegar no Brasil. E depois de um tempo, quando chegou no Brasil, a Igreja Católica decidiu que iria usar essa festa para comemorar também a celebração de 3 santos. E aí hoje se comemora a festa de São João, não sei, enfim, São João, que é o principal, né? E aí se comemora a festa de São João. Mas você vestir a sua camisa xadrez nessa época, diga assim, não tem condenação. Você acredita nisso? Então diga, não tem condenação. Não tem condenação. Você comer comida de milho nessa época, diga assim, não tem condenação. Não tem condenação. Se você ouvir uma música que é um louvor, que foi feito para engrandecer a Deus, que seja num ritmo de forró, diga assim, não tem condenação. Não tem condenação. Então, pode ser que algumas pessoas achem esquisito a gente estar vestindo xadrez nessa época do ano. Podia ser agora ou podia ser em dezembro a gente fazer um culto xadrez, né? Mas já que está vendendo roupa xadrez mais nessa época do ano... E tem gente que não tem, a gente faz nessa época. Mas diga de novo, não tem condenação. Não tem condenação. Aleluia. Eu estou muito feliz nessa noite. Na verdade, eu gosto muito de estudar a palavra e eu uso esse caderno. Nesse caderno tem todos os meus devocionais desde janeiro. Amém. Já está na metade, ainda bem. Acho que vai faltar daqui para o final do ano. E aqui tem muitos ensinos que eu nunca ensinei. Tem muitas orações que ninguém nunca ouviu eu orando, eu escrevo aqui. As orações que eu não quero esquecer.
Mas especialmente para essa noite, faz 15 dias que eu sabia que ia ministrar nesse culto. Mas eu fiquei sem saber, eu fiquei orando, Senhor, e aí? E aí, Senhor? E aí? E aí? Foi chegando terça-feira e eu já estava ficando nervosa, meu Deus do céu. Eu vou chegar lá e não vou ter o que falar, e agora, Senhor, me ajuda. Mas quando foi, eu já sabia mais ou menos sobre o quê, mas não sabia como, e aí hoje chegou, amém? Aleluia! Eu queria que vocês, não precisam abrir, mas eu queria saber, quem conhece aqui aquela passagem que fala sobre o bezerro de ouro? Amém. Quem não conhece, levanta a mão. Então eu vou explicar rapidinho, é o seguinte, o pessoal estava no Egito, e foi tirado do Egito por meio de Moisés, diga assim, por meio de Moisés. Mas quem foi que libertou na realidade? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus, mas por meio de Moisés. E aí eles saíram do Egito, eles não estavam mais escravos, amém? Mas chegou um momento que o Senhor chamou Moisés e disse assim, Moisés, sobe o monte que eu preciso estar contigo nesse tempo. E Moisés subiu no monte para orar e receber instruções de Deus. E o povo ficou lá embaixo esperando Moisés descer. Só que o que foi que aconteceu? Essa ida de Moisés para o monte durou 40 dias e 40 noites. Então você imagina que você saiu com o pastor Abinésio do Egito e a gente estava todo mundo atrás dele. E de repente Deus diz ao pastor Abinésio, Abinésio, porque Deus não nos chama de pastor nem de ministro de louvor, Ele nos chama pelo nome, amém? Amém. Porque nós todos somos filhos de Deus. E aí Deus diz assim, Abinésio, sobe aqui no monte que eu quero dar instruções para você com relação a esse tempo, para esse povo. E aí Abinésio sobe, passa lá mais de um mês e a gente lá embaixo, esperando. Diga assim, o povo ficou nervoso. E o que foi que aconteceu? O pessoal ficou tão nervoso que eles chegaram para Arão, que era a segunda pessoa, eles chegaram para Dani e disseram assim, Dani, Abinésio está demorando demais para descer esse monte. E agora, o que é que a gente faz? Aí Dani estava aperreada, não foi ela, Arão estava aperreado e disse assim, todo mundo que tem brinco de ouro, pulseira de ouro, colar de ouro, traga todo mundo. Aí vocês trouxeram todo mundo os brincos de ouro, as irmãs tudo cheias de brinco de ouro aqui hoje. Trouxe todo mundo o ouro que tinha e deram na mão de Arão, que era a segunda pessoa de Moisés. Vocês estão compreendendo até aqui? Amém. Arão pegou esse ouro, fez um fogo lá, uma fogueira gigante, e botou esse ouro no fogo para poder moldar. Então, quando o ouro amoleceu, ele moldou e fez um bezerro de ouro. Amém. Um formato de um bezerro, só que de ouro. E ele disse para o povo, pronto, aí estão os deuses que tiraram você do Egito. Mas vê só, quem é que tinha tirado o povo do Egito? Eram os deuses ou era Deus? Mas Arão disse que aqueles deuses tinham tirado o povo do Egito. Aí eu queria que... Dá para botar a Bíblia hoje, não? Então vamos. Abram aí, por favor, em Êxodo. Agora que vocês já estão todo mundo por dentro da história... Todo mundo abriu? Todo mundo? Não? Êxodo 32. Respondam, minha gente. Agora eu vou dizer igual a pastora Thalita Pereira. Me ajude a pregar. Todo mundo abriu? Êxodo 32. Vamos ler aqui o versículo 4. Vamos ler o versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse... Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, diga assim, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Versículo 2. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram a Arão. Este, ou seja, Arão, recebendo-as em suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, um bezerro de ouro, certo? Então disseram, Arão disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Amém? Olha aqui para mim, ligeirinho. Hoje eu estou assim, posso estar temática, né, ligeirinho? No versículo 1 fala que Moisés tirou o povo do Egito. Mas quem tirou o povo do Egito? Deus. E no versículo 2, Arão fala, esses são os teus deuses, que te tiraram do Egito. Mas quem foi que tinha tirado? Isso demonstra o quê? Que as pessoas, os seres humanos, elas sempre procuram uma personificação para formar uma coisa que elas não conseguem entender.
Por que eu estou dizendo isso? Hoje, para a gente, é fácil a gente pensar em Deus e no Espírito Santo. Por quê? Porque a gente que nasceu de novo tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, o véu que nos separava de Deus foi rasgado de cima até embaixo. E o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, é o poder de Deus, veio habitar dentro da gente. Então a gente consegue compreender que Deus é real porque o Espírito Santo está dentro de nós. A palavra diz que Deus é Espírito e os filhos deles entendem que Ele é Espírito porque os filhos de Deus também são Espírito, amém? Mas só que aquele povo que tinha saído do Egito, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro dele, porque eles estavam numa velha aliança. E eles precisavam de uma imagem para jogar a expectativa deles. E eles primeiro jogaram a expectativa deles em cima de Moisés, dizendo que Moisés tinha retirado eles do Egito. Depois Moisés foi para o monte e eles disseram que quem tinha tirado eles do Egito foram os deuses. Mas diga assim, quem tirou o povo do Egito foi Deus. E aí, por que eu estou dizendo isso? É porque, às vezes, nós estamos acostumados com uma figura e quando aquela figura se ausenta, a gente tende a jogar em outra figura a imagem daquela figura. Foi confuso, né? Eu vou explicar direitinho. Digamos que a gente está acostumado com Dani aqui, certo? E um dia Dani viaja e deixa a Eveline. Mas a Eveline é completamente diferente de Dani. Diga assim, completamente diferente. Só que a gente está acostumado com a figura de Dani. Então a gente pega e lança em Eveline a expectativa que você lançaria em cima de Dani. Só que aquilo que Dani é, eu não posso ser. Eu não posso ser. Aquilo que Deus é, Moisés não podia ser. Mas o povo lançou sobre Moisés a expectativa de ter tirado eles do Egito. E por que eu estou falando isso? Isso é só uma introdução para falar aqui. Diga assim, comparação. É uma coisa maldita. Quem crê que a gente está vivendo um novo tempo? Mas sabia que para a gente viver, é sobre isso que eu vou falar. Sobre o novo tempo de Deus, amém? Mas eu precisei falar sobre isso primeiro para dizer que a gente só pode entrar no novo tempo quando a gente para de comparar com aquilo que já aconteceu antes. E eu nem estou falando isso com relação ao pastoreio que chegou novo e o antigo. Eu estou falando sobre tempos e estações. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu tinha 15 anos, eu já era dessa igreja. Eu tenho 23 anos hoje. E teve uma conferência jovem aqui, que eu acho que o tema da conferência era alguma coisa sobre chamado. E aí o ministro ministrou a palavra e depois ele disse assim, alguma coisa assim, se você está aqui nessa noite e você quer... Foi Dani. Se você está aqui nessa noite e você quer entender com mais clareza o seu chamado, vem até aqui na frente, para ter imposição de mãos. E eu vim achando que quando eu chegasse aqui, ela ia botar a mão na minha cabeça e ia dizer, tu és profeta. Ou tu és mestre. Só que quando ela veio falar comigo, ela disse assim, ela ficou um tempão parada na minha frente e eu esperando receber tu és profeta. E quando ela falou uma frase que eu não consegui esquecer, desde 2011 até agora, eu não esqueci essa frase nunca mais. Repita comigo. Esquecer o passado. É avançar. Você nunca vai conseguir chegar naquilo que Deus tem para você lá na frente se você ficar sempre olhando para trás. Quando eu estava fazendo a autoescola, o professor disse assim, quando você estiver dirigindo, nunca olhe para trás. Porque quando você olhar para trás, sua mão vai fazer isso. Quando você está olhando para frente e o novo tempo está aqui na frente, e você começa a olhar para trás, a sua mão começa a fazer isso. E você começa a não conseguir chegar no novo de Deus. Por quê? Porque você está preso àquilo que passou. Então diga assim, esquecer o passado é avançar. Aleluia. Abram as Bíblias de vocês, por favor, em Isaías 43. E aí eu fiquei esperando, né? Tu és profeta. E eu vi, esquecer o passado é avançar. E não entendi nada. Eu fiquei, ainda estou até agora, Senhor, o que você quis dizer com isso? Porque Deus sabe o que faz. Só dando um resumo, antes desse tempo, eu tinha vivido tanta coisa ruim na minha vida, sabia? Dentro de igrejas, com pessoas que não eram guiadas pelo Senhor. Não essa igreja, Verbo da Vida. Esse ministério é uma bênção. Amém? A palavra pregada no Ministério Verbo da Vida salvou a minha vida e salvou a vida da minha família. Amém? Só que quantos sabem que as pessoas são humanas? E existem pessoas que, infelizmente,
se intitulam ministros do Evangelho para pregar coisas erradas. A palavra fala sobre isso, não é? E eu tinha passado por tantas coisas que me machucaram tanto. Eu era uma adolescente e eu estava meio machucada. E eu não tinha muita força para prosseguir para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque eu tinha me machucado antes com pessoas. Diga assim, com pessoas. Porque Deus, Ele nunca nos machuca. Amém. Mesmo que pessoas próximas a nós nos machuquem, Deus nunca nos machuca. Amém. Dani é minha melhor amiga. E às vezes eu acho que a gente nem é amiga. É um negócio assim que transcende uma amizade. Porque é uma ligação tão forte que a gente tem. Mas se um dia ela me machucar, Deus nunca vai me machucar. Amém. A palavra fala, pode teu pai ou tua mãe te abandonar, mas eu nunca jamais te deixarei. Amém? Amém? Nunca jamais. Então eu estava magoada e aquilo era o que eu precisava ouvir, cara. Se eu não esquecesse o meu passado, eu ia estar até agora, 2019, com 23 anos na minha cara, sem conseguir correr a minha carreira. Por quê? Porque eu estava olhando para trás. E quando eu estava olhando para trás, eu estava perdendo a direção daquilo que eu tinha que fazer lá na frente. Amém? Amém? Então, Isaías 43. Todo mundo já abriu, né? Eu que não. Esse texto aqui fala sobre a libertação do povo de Israel da Babilônia. Eu vou ler a partir do... Deixa eu ver. Pronto, vamos a partir do 15. Isso é Deus falando para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E Deus ia libertar o povo da Babilônia, amém? Aí Deus diz assim para o povo. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Você já parou para pensar que ele está falando aqui que no passado, Deus estava falando para o povo, olha, no passado, eu já preparei para vocês um caminho no mar. Quem conhece a história de Moisés bater com a vara na água e a água abrir? Vum. Amém. Esse povo aqui estava cativo à Babilônia nessa época. Mas antes, eles já tinham visto o poder de Deus abrir um mar para eles passarem com o pé enxuto. E Deus está dizendo, versículo 16, assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem, ou seja, morreram, juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos e apagados como uma torcida. Deus está lembrando aqui, eu fiz um negócio incrível para vocês um tempo atrás. Eu fiz vocês saírem do Egito, fiz o meu servo Moisés bater na água com um cajado e a água abriu, vum. Na moral, isso é uma coisa muito incrível. Eu acho que se eu visse o mar abrir na minha frente, eu ia desmaiar e o povo ia ter que me carregar para o outro lado. E Deus está dizendo, olha, eu abri no passado, diga assim, no passado, um caminho no meio do mar. Isso é incrível ou não é? Mas ele continua, no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Rapidinho. Um mar aberto no meio, o povo passando com o pé enxuto. Isso é incrível. E Deus diz, não considereis as coisas passadas, nem vos lembreis das antigas. Por quê? Diga assim, Deus é ilimitado. Amém? Então, mesmo quando ele faz uma coisa extraordinária hoje, amanhã ele já vai dizer, esqueça de ontem, porque eu tenho uma coisa muito mais incrível hoje. Amém? Nós, como seres humanos, somos limitados diante do poder e da grandeza de Deus. Então, às vezes, a gente vê que Deus fez uma coisa espetacular hoje e a gente quer ficar preso naquilo para sempre, porque aquilo foi espetacular. Quer ver uma coisa? Digamos que um dia eu ministrei louvor aqui e faz pouco tempo que eu comecei a ministrar o louvor, tipo, dirigindo o louvor, e eu fico sempre meio nervosa. Mas digamos que um dia foi incrível, eu fiz, caramba, aí quer dizer que para sempre eu vou cantar sempre aquelas músicas que eu cantei naquele dia? Não, porque Deus, Ele é ilimitado. Então, mesmo que um culto seja incrível, porque eu ministrei o louvor e fluiu muito, o próximo culto eu não preciso cantar as mesmas músicas, eu não preciso fluir no mesmo espontâneo, porque Deus é ilimitado. E Ele está dentro de nós. Diga assim, Deus, que é uma fonte ilimitada, está dentro de mim. Então você não precisa ficar pensando naquilo de extraordinário que você já fez com Deus antes, porque depois Ele tem coisa muito mais extraordinária para fazer através de nós. Então, mesmo que um dia você ressuscitar um morto, não fique apegado para isso para sempre, não. Porque se você ressuscita um morto hoje e ficar lembrando disso para sempre, vai passar 10 anos e você não vai ressuscitar mais nenhum.
Porque você ficou para sempre com a lembrança daquele primeiro morto que você ressuscitou. Se você impõe a mão no enfermo e ele é curado instantaneamente de uma doença tipo assim, cegueira, que é um negócio que a gente acha incrível, né? Tipo, a pessoa era cega, você orou por ela e na hora ela viu. Se você ficar para sempre contando quando chegou na roda dos amigos, minha gente, vocês não sabem. Semana passada, eu orei por um cego e ele viu na hora. Aí elas vão dizer, pô, que massa, não sei o quê. Passa um mês. Minha gente, vocês não sabem. Mês passado, eu orei por um cego e ele viu na hora. Passa um ano. Minha gente, vocês não sabem. Ano passado, eu orei por um cego e ele viu na hora. Agora me diz uma coisa, durante esse ano todinho, ele fez mais o que para Deus? Porque, vê, ele passou um ano todinho dizendo aquilo que ele tinha feito um ano atrás. E perdeu 365 chances de fazer algo novo para Deus. Pelo simples fato de ter ficado olhando para trás. Então, diga assim, e isso vai ser uma declaração, amém? Se você puder, escreva isso num papel e cole no seu guarda-roupa, cole na sua geladeira, as donas de casa, cole no armário, um papel com isso que eu vou dizer agora e vocês vão repetir. Esquecer o passado é avançar. Sabia que ontem já é passado? Às vezes a gente acha que o passado é o que aconteceu 20 anos atrás lá em Barbacena. Mas ontem já é passado. Na realidade, esse momento que a gente teve do louvor aqui faz meia hora, já é passado. E aquilo que a gente recebeu de Deus durante o tempo do louvor hoje, já é passado. E amanhã, quando o Ítala for ministrar o louvor de novo, tem outra porção. Amém? Amém? E aí eu queria ler de novo isso aqui, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha para cá, rapidinho. Eu gosto muito, o Dani fica me julgando, porque eu gosto de estudar olhando o significado das palavras. Por quê? Porque o significado das palavras trazem tanta revelação para nós. Às vezes a gente lê uma coisa na Bíblia e por causa da linguagem da nossa Bíblia, a gente não consegue entender o que aquilo está dizendo. Ou então a gente entende só uma parte daquilo. E quando você pega o significado das palavras, você consegue mergulhar naquele texto. E eu vou ler para vocês o significado de algumas palavras nesse versículo 18. Olha para mim, não lê não. Não vos lembreis das coisas passadas. Essa palavra lembreis, porque eu sou fluente em latim. Essa palavra lembreis no grego é zaká, que quer dizer, por implicação, não mencionar. É isso que eu estava dizendo. Você vai perder o seu tempo falando sobre coisas que passaram, enquanto você poderia estar realizando coisas novas em Deus. E aí a Bíblia fala, não lembreis das coisas passadas. Ou seja, não fiquem falando o tempo todo das coisas passadas. Não fiquem mencionando o tempo todo as coisas passadas, como se aquilo estivesse acontecendo agora. Porque diga assim, o que passou, passou. E não é, tem uma música que é assim, o que passou já não importa mais. O que passou importa, porque aquilo nos deu uma bagagem. Aquilo nos enriqueceu. As pessoas que passaram pelas nossas vidas, desde quando a gente nasceu até hoje, não é que elas não importam mais, elas importam porque elas nos acrescentaram uma bagagem. Mas diga assim, a Bíblia fala, e não é a Eveline que está falando. Diga assim, a Bíblia fala. E a Bíblia é Deus falando. Então a Bíblia fala, sabe o quê? Não fique falando das coisas que passaram. Não fique falando das coisas que passaram. Fale do que é novo. A palavra fala que o evangelho é o quê? Boas novas. Aí tu tem essa quantidade de boa nova para contar. E fica falando do que aconteceu semana passada. Porque aquilo para você foi uma coisa extraordinária. Mas Deus falou para o povo de Israel que vê o mar se abrindo. Não fica falando disso. Imagina, o povo continuou vivendo, né? Porque quem atravessou o mar continuou convivendo em comunidade. Aí estava a gente tudinho aqui, atravessou o mar. Aí Deus diz, não fiquem lembrando. Ou seja, não fique o tempo todo na casa da vizinha, tomando café e dizendo, tu lembra naquele dia que a gente atravessou o mar com o pé seco? Porque tinha tanta coisa para Deus fazer ainda e você ia perder, o pessoal ia perder tempo se ficasse mencionando aquilo. E continua. Nem considereis as antigas. Considereis quer dizer separar mentalmente ou distinguir. O que é distinguir? É comparar. E aí você entendeu agora porque eu falei a história do bezerro de ouro. Do povo ficar comparando Moisés a Deus e depois substituindo a figura de Moisés pela figura dos deuses. Porque eles precisavam fazer comparações para suprir uma necessidade. E a Bíblia fala,
Não considereis, e considereis quer dizer, não fiquem fazendo comparações. O que isso quer dizer? Algo aconteceu de muito espetacular através de nós mês passado. Mas a Bíblia fala, não fica lembrando disso e pensando, poxa, foi tão bom e agora está tão ruim. Ou então, aconteceu um negócio tão incrível e agora está tão para baixo, porque ele diz, não... Vou até ler para não mentir. Não considereis as coisas antigas. E considerar, diga assim, considerar. É comparar. Viva o novo de Deus, amém? Vocês acham que Deus é poderoso para nos dar coisas? Espirituais e naturais e físicas? Vocês creem nisso? Então, por que a gente às vezes limita Deus a uma coisa que Ele fez 10 anos atrás? Sabia que quando a gente limita a Deus a algo que Ele fez, ou em nossas vidas, ou através das nossas vidas, 10 anos atrás, 1 ano atrás, 1 semana atrás, a gente está dizendo, Deus, eu sei que seu estoque de milagre acabou. Não é? O estoque de milagre de Deus nunca acaba. Ele sempre tem um milagre para fazer através de nós, nas nossas vidas. Mas para a gente conseguir desfrutar desse milagre, ou ser um canal desse milagre, é necessário o quê? Esquecer o passado e avançar. Amém? Abram suas Bíblias, eu já estou encerrando e eu queria chamar o grupo de louvor. Passou muito rápido? Se não tiver errado, eu falei 42 minutos já. João 2. É o quê? Ah, poxa. Então, peraí, não vem agora não, porque me trollaram aqui. Me trollaram. Vai, João 2. Eu fiquei achando estranho, falei tão pouco. Só falei metade daqui, só falei uma folha. João 2. Todo mundo abriu? Todo mundo abriu? Quem abriu, diga assim. Eu não sou museu. Quem já ouviu aquele negócio? Quem vive de passado é museu. Diga assim, eu não sou museu. Eu sou santuário. Aleluia! A palavra fala, vós sois santuário do Deus vivo. A palavra não fala, vocês são museu do Deus morto. Vocês são museu do Deus limitado. Vocês são museu do Deus que tem um estoque limitado de milagres. É? Vocês são santuário do Deus vivo. E se Deus é vivo e Ele nunca morre, e Ele é ilimitado, isso quer dizer que nas nossas vidas nunca vai acabar o estoque de milagre. Aquilo que a gente tem para fazer para Deus e com Deus nunca vai acabar. A não ser quando a gente morrer ou quando Jesus vier e nos arrebatar. Mas enquanto a gente estiver aqui, se a gente estiver firme no propósito, diga assim, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Amém. Eu não sei se já acabou água na sua casa alguma vez. Tipo, acabou a água, teve uma greve, alguma coisa e acabou a água. Você teve que tomar banho de cuia. Quem já tomou banho de cuia? Vocês gostaram de tomar banho de cuia? É melhor tomar banho de cuia ou de chuveiro? É melhor de manhã, quando você acorda, tomar um banho de cuia com a água gelada que passou a noite, ou tomar um banho com a água que vem do cano nova, ou então com chuveiro quente. É melhor o chuveiro. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus, Ele não quer que a gente tome banho de cuia. Deus, Ele não quer que a gente guarde a água do dia que passou. Deus, Ele não precisa que você pegue um monte de balde grande, um monte de tonel, compre lá em junho um monte de tonel, encha a casa, a sua sala de tonel e encha de água espiritual. Vocês estão entendendo, né? Amém. Por quê? Porque todo dia, quando você abrir a torneira, a água sai da torneira. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Com Deus, você nunca vai precisar encher balde. Com Deus, você nunca vai precisar se banhar com cuia. Porque Deus é uma fonte ilimitada. Quando você começar a orar em outras línguas, no seu quarto, às vezes parece que está meio enguiçado. Não é? Quando você está sozinho em casa, parece que está enguiçado. Mas quando você começa e você persiste, depois de 5 minutos, você percebe que a torneira está aberta. Os primeiros minutos parece que a torneira está difícil de abrir, né? Mas depois de 5 minutos... Se você se dedicou realmente àqueles 5 minutos,
Você percebe que a torneira está aberta. Amém. E depois de meia hora, você começa a perceber que tem um chuveiro aberto. Amém. E depois de uma hora, você começa a perceber que tem uma cachoeira aberta. Amém. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Humberto e ele falou assim, imagine que alguém colocou uma encanação aqui no mar e trouxe a torneira para aqui. Imaginaram? A outra ponta do cano está lá no mar, aqui na praia em Candeias. E a outra ponta está aqui. Eu abri a torneira. Começou a cair água. Essa igreja ia encher de água. Ia estourar o teto. Ia sair água por ali. E em que momento ia acabar a água? Momento nenhum. Por quê? Primeiro porque o planeta Terra é 70% feito de água. Então, mesmo que enchesse, a água ia voltar. E segundo, porque o mar é inesgotável. Então, se a palavra fala que Deus segura com a mão dele isso, o que Deus não pode fazer? Se o mar é inesgotável e ele cabe na mão de Deus, o que esse Deus não pode fazer em você e através de você? E aí você prefere tomar banho de cuia? É? Não ria não. É ou não? Prefere tomar banho de cuia? Eu não gosto de tomar banho de cuia. Eu me lembro quando eu era criança, a gente morava numa casa que era emprestada, enquanto a nossa casa ficava pronta. Vê como traumatizou. Eu acho que eu tinha uns 3 anos e eu me lembro eu pegando uma garrafa daquela Guaraná preta, que eu não vou fazer a propaganda. Eu me lembro que eu peguei uma garrafa do Guaraná preto, cheia de água para tomar banho. Eu tinha 3 anos, minha gente. Já passou 20 anos. E eu nunca esqueci. Por quê? Diga assim, traumatizou. E eu nunca esqueci. Eu não quero tomar banho de cuia. Eu não quero tomar banho de cuia nem de água, nem do Senhor. Amém. Sabia que a única pessoa que pode limitar o seu crescimento é você? Sabia que a única pessoa que é capaz de limitar o fluir de Deus em você e através de você é você mesmo? Porque às vezes existem vários jeitos de limitar o agir de Deus. Um deles é olhando para o passado. Porque a gente prefere ficar olhando para trás para aquilo que aconteceu de tão massa do que se lançar de cabeça na loucura que é confiar em Deus. Amém. Não é? Ei, a gente já viveu tantas experiências em Deus. A gente já sabe que Ele é ilimitado. Todo mundo sabe. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem dúvidas de que Deus é um ser ilimitado. Alguém tem? Se tiver, venha para a gente orar por você. E aí você se inscreve no discipulado para você ter certeza de que Deus é ilimitado. Inclusive, se alguém aqui não fez discipulado ainda, procure o pastor George hoje. Levanta a mão, pastor George. Se inscreva no discipulado, em nome de Jesus, para você aprender a palavra, amém? E aí, me perdi, vou me achar. Eu estava falando o quê? A única pessoa que é capaz de limitar o seu crescimento. E aí você prefere ficar olhando para trás do que desfrutar do novo de Deus, lembrei. E aí, por que isso? Às vezes a gente sabe que Deus é ilimitado. Beleza. Às vezes a gente sabe que a gente não deve olhar para trás. Beleza, a gente já sabe dessas duas coisas. Mas o que é que ainda impede da gente avançar? Diga assim, o medo do desconhecido. Sabia que isso já aconteceu comigo? Eu sempre tive certeza, durante toda a minha vida, eu tive certeza de que eu queria ser jornalista. Toda a minha vida, desde que eu era criança. Mentira, antes eu queria ser aeromoça. Depois que eu esqueci a história da aeromoça, eu quis ser jornalista desde criança. Eu não gostava de brincar, eu gostava de escrever carta. Escrevendo carta. Minha letra nunca ficou boa, mas eu aprendi a escrever, né? Isso é que importa. E aí eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Aí eu passei no vestibular. Oh, aleluia! Foi uma festa tão grande. Mas aí eu botei segunda entrada. Segunda entrada quer dizer que eu só comecei a estudar em agosto. E eu tive de janeiro até agosto sem fazer nada. Eu só fiz autoescola e rema nesse tempo. Glória a Deus. Me dediquei ao primeiro semestre do rema como nenhum outro aluno da minha turma, porque eu estava ociosa e porque eu queria mesmo era me encher para entrar na faculdade. Amém. Quando estava faltando mais ou menos uma semana para começar minhas aulas, eu estava na casa de Dani. A gente estava até de madrugada conversando, que a gente conseguia nessa época, né? Ficar até de madrugada, a gente não consegue mais. E a gente estava conversando e eu, poxa, vai começar as aulas. De repente, me deu um ataque de pânico, assim, eu comecei a chorar. E eu chorava e ela, o que está acontecendo contigo? Minha mãe nem sabe disso. O que está acontecendo contigo? Só ela que sabia, agora vocês estão sabendo e a população mundial inteira. E eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Era um choro assim, desesperado. E ela, o que está acontecendo? Quando eu consegui fechar a torneira do choro, eu disse, será que eu tenho que fazer jornalismo mesmo? Cara, eu tinha passado a minha vida me planejando para entrar nesse curso.
Eu passei no vestibular, que era a parte mais difícil, e agora eu estava em dúvida se era isso que eu tinha que fazer. Por quê? Pergunta a mim, por quê? Medo do desconhecido. Eu tinha medo de chegar lá e não fazer amizade com ninguém. Eu tinha medo de chegar lá e todo mundo ser mais inteligente do que eu. Eu tinha medo de chegar lá e não saber chegar de ônibus na faculdade. Eu tinha medo de chegar lá e ser um ambiente tão doido que eu ia trancar o curso e ficar vendendo minhas miçangas na praia. Eu tinha medo do desconhecido. Mas diga assim, eu enfrentei... Diga assim não, é a mania, diga assim. Mas eu, depois daquele dia que eu tive aquele ataque de choro, eu chorei. No primeiro dia de aula, Dani foi comigo, me ensinou a pegar o circular, descer no metrô, pegar outro ônibus e descer na Católica, e cheguei. E o negócio fluiu. Eu me formei. Amém. Foi fácil? Não foi fácil. Eu enfrentei muita dificuldade na faculdade, enfrentei. Mas todo dia, quando eu acordava, eu sabia que eu ia conseguir. Por quê? Porque aquilo não era mais desconhecido para mim. Amém. Mas só que antes de começar, uma semana antes de começar, eu fiquei desesperada com a sensação de começar. Por quê? Medo do desconhecido. E às vezes o que nos impede de provar o novo de Deus não é porque a gente não confia em Deus. Não é porque a gente não crê que Deus é poderoso, mas é porque a gente tem medo de como vai ser. Amém. Tipo, você recebeu uma revelação e aí Deus diz para você, olha, você vai ensinar para muitas pessoas. Tipo aqui no púlpito mesmo, não embaixo não. Você vai ensinar para muitas pessoas. E você pode dizer assim, mas como vai ser isso? Eu fico todo me tremendo para dar um aviso na igreja. Eu fico todo me tremendo para apresentar um negócio na faculdade, na escola. Como é que eu vou ensinar para uma sala cheia de alunos de 100 pessoas? E aí, por causa disso, você para de entrar, você não entra naquilo que Deus tem para você. Por quê? Medo do auditório. Às vezes pode ser que Deus disse assim para você, eu vou te usar para você dar palavras de conhecimento a pessoas. Ou seja, você chegou para a pessoa e dizer tudo aquilo que aquela pessoa está passando, sendo que você nem conhece ela. Isso é uma palavra de conhecimento. E Deus disse que Ele iria te usar dessa forma. Mas você começa a ter medo de, poxa, como é que vai ser para eu ouvir a voz de Deus? E se eu chegar para a pessoa e falar uma coisa errada? E se? Diga assim, e se? É o diabo falando comigo. Quando você começar a pensar nas coisas que você tem que fazer para Deus e você ouvir ou pensar e se? Aquele e se não é você. Diga assim, o e se é o diabo tentando me impedir de avançar. Aí toda vez que você ouvir e se, aí você vai dizer, eu não quero saber não, eu vou assim mesmo. Toda vez que você ouvir, e se eu não conseguir? Aí você, não, eu vou conseguir, eu vou assim mesmo. Aí toda vez que você ouvir, mas e se eu chegar lá e não tiver nada para dizer? Aí você, eu vou assim mesmo, eu não quero nem saber. Se um dia Dani chegar para você e disser assim, Leslie, você vai dar a palavra da oferta no culto de agosto. Aí Leslie vai ficar, ai meu Deus, eu não posso, já não estou mais conseguindo nem respirar. Ai meu Deus, não, ela vai dizer, eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo, eu dou a palavra do culto de agosto, Dani, pode ficar tranquila. Amém. Ela não sabe nem como vai ser, mas ela vai. Quando Deus colocar uma coisa na tua mão e você pensar, e se, você já se ligou quem é. Aí você diz, eu vou assim mesmo. Todo me tremendo, mas eu vou assim mesmo. Quando Deus mandar você dar uma palavra para uma pessoa e você pensar, e se não for de Deus? Aí você, é de Deus sim. Olha, fulano, isso assim, assado. Amém. Porque você sabia que às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra, ou de um abraço, ou de alguma coisa que só você pode dar. E você dá ouvidos ao e se, e aquela pessoa não recebe de Deus aquilo que ela devia receber. Amém. Vê que negócio sério. Pode ser que eu receba algo para entregar a ela. E eu não entreguei porque eu fiquei presa no e se. Aí eu vou embora. Eu deixei de avançar naquela área. Aí Deus pega e faz. Pois ela não vai ficar sem isso não. Aí vai e levanta o pastor Abinésio. Aí às vezes a gente não entende porque aqui tem pessoas dentro da igreja que têm um crescimento acelerado. E outras que têm um crescimento retardado. Vocês estão entendendo o sentido da palavra retardado, né? Atrasado. Não é porque a pessoa do crescimento acelerado é mais querida por Deus, porque Deus não tem filho preferido. Mas é porque a pessoa do crescimento acelerado decidiu desprezar os ICs. Decidiu esquecer aquilo que aconteceu, os traumas da infância, o dia que você estava na escola e foi apresentar um trabalho. Pode ter sido alguém aqui, hein? O dia que você estava na escola e foi apresentar um trabalho e você esqueceu a fala toda.
É alguém aqui nessa noite que aconteceu isso. Amém. Aleluia. Você estava na escola e você esqueceu a fala inteira do trabalho que você tinha para apresentar e todo mundo ficou rindo de você. Aí, por causa disso, nunca mais você vai falar em público. Por causa disso, você vai ficar preso para todo sempre. Amém? Não, amém nada. Você vai esquecer o seu trauma. Amém. Aliás, você vai esquecer o trauma que o diabo quis trazer sobre a sua vida. E vai fazer o quê? Quando Deus mandar você fazer uma coisa, dê uma de doido e vá. A palavra fala, o reino de Deus é loucura para os que perecem, mas a gente não perece. Mas é o quê para a gente? Então aquilo que parece ser loucura para o mundo, para a gente é poder de Deus. Então quando Deus pedir uma coisa para você fazer, que você acha que aquilo é loucura, dê o primeiro passo. Ui, eu ia cair, não é tanto poder que eu ia caindo aqui sozinha. Dê o primeiro passo que você vai ver o poder de Deus lhe assistindo. Porque quando Deus manda você fazer algo, Ele não quer que você use seus superpoderes. Porque a gente não tem superpoder. Quando Deus diz, faça assim, assim, assado, Deus está dizendo, deixa eu beber aqui. Quando Deus diz, faça lá, 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 Deus não está dizendo, use seus superpoderes, meu filho querido. Eis que te digo. E vá lá e faça lá, 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 lá. Deus não está dizendo isso. Porque Deus nos criou humanos. Espíritos, porém, num corpo humano e com uma mente humana. E Ele sabe que a gente não tem superpoder, a gente não fica invisível, a gente não atravessa parede, a gente não voa, a gente não vira mosca, a gente não tem, sei lá qual é o outro poder, solta um negócio pela mão que mata o outro, ou faz o outro se recuperar. A gente não tem nada disso. Deus não nos criou assim. Deus nos fez humanos, certo? Então, quando Ele diz, João Paulo, vá ali, impõe as suas mãos sobre o enfermo e ele vai ser curado. Ele não está querendo que João Paulo use o superpoder. Porque João Paulo não tem superpoder. Ele está dizendo assim, João Paulo, vá até ali com o seu corpo, porque eu não tenho corpo. Quantos sabem que Deus não tem corpo físico? O corpo de Deus e Jesus são a mesma pessoa? Respondam, Deus e Jesus são a mesma pessoa? Nós somos chamados de corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Deus. Então, quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, Deus não está querendo que a gente seja super-homem ou super-mulher. Deus está querendo, vá lá, porque você é meu corpo, e acione o meu poder sobre aquela pessoa. Amém. Então, não tem como dar errado. Se Deus manda tu fazer uma coisa e tu faz, não tem como dar errado, porque não é o teu superpoder. É o superpoder de Deus. O superpoder de Deus agindo na vida de uma pessoa através da sua. É por isso que eu sempre gosto de dizer, eu sempre oro, Pai, que toda vez que eu vou ministrar o louvor, tocando ou cantando, fazendo qualquer coisa, ou vou fazer qualquer outra coisa, Pai, me usa nessa noite, flua em mim e através de mim. Eu sempre digo isso, eu já falei essa frase aqui umas 50 vezes hoje, né? Em mim e através de mim. Por quê? Porque a gente, quando faz algo para Deus, a gente recebe algo de Deus. E a nossa vida já não é mais a mesma. Mas quando a nossa vida não é mais a mesma, a gente tem a capacidade de, através de nós, fazer algo por outra pessoa. Porque a intenção de Deus não é nos usar como se a gente fosse escravos dele. A intenção de Deus é que ele quer nos usar e a gente vai transformar a vida de alguém. Mas a nossa vida também vai ser transformada. E quer saber de uma coisa? Eu, particularmente, me recuso. Toda vez que eu vou ministrar o louvor, eu me recuso a sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Porque imagina que ministro de louvor peba. Chega aqui, canta lindo, toca lindo, todo mundo chora, cai no chão, eu saio daqui do mesmo jeito. Miserável mulher que sou, hein? Porque não faz sentido, gente. Deus não quer nos usar no sentido da palavra de usar e jogar fora. Deus quer nos usar e transformar a nossa vida enquanto nos usa. Então creia que quando Deus manda você fazer alguma coisa, Ele não está querendo simplesmente te fazer um instrumento. Ele está querendo usar você e ir transformando você enquanto você faz coisas para Ele. Então, se você está aqui nessa noite e você tem coisas para fazer para Deus, que eu sei que todos, se você nasceu de novo, você já tem pelo menos uma coisa para fazer. Ir por todo mundo. Porque essa aí é uma ordem que você recebe na hora que você diz, sim, Jesus, eu te aceito. Aí você na hora já recebe essa ordem. Então, no mínimo, todo mundo que é nascido de novo aqui já tem uma ordem de Deus. E aí você pode me dizer, mas eu não sei pregar. A gente estava conversando isso no dia do evangelismo. Tem gente que não vem para o evangelismo porque não sabe o que dizer.
Eu vou te fazer um desafio. Próximo evangelismo, que eu nem sei quando vai ser. Venha. Ore em casa. Crie expectativa no seu coração e venha. Porque se você passar por uma pessoa, você só passou, e você estiver consciente do seu propósito, aquela pessoa vai ser transformada. Amém. A sombra de Pedro curava. Amém. A sua sombra pode curar. Amém. A sua sombra pode atrair uma pessoa. Tipo assim, você está passando e você está vindo. Eu não falei nada com ela aqui. Aí a minha presença naquele lugar, por causa de Deus que habita em mim, atraiu ela, e ela vinha atrás de mim. Olha, o que é isso, hein? Ela nem sabe por quê, mas ela veio me procurar. Por quê? Porque ela sentiu algo diferente. Então venha no próximo evangelismo. Eu vou acabar, eu quero dar só um exemplo. Isso aqui é só caixa, tá? Eu não vou dar nada para ninguém. Quem aqui gostaria de receber uma panela? Levanta a mão. As donas de casa. Né? Eu adoraria, que eu sou bem cozinheirinha. Eu queria chamar aqui Anderson. Vem cá. Digamos que eu chego para Anderson e digo assim: vem homem. Eu ia dizer, vem mulher. Mas vem homem. Eu chego para ele e digo assim: Anderson, comprei um negócio que eu me lembrei de tu. Aí ele vai dizer, que massa. Aí eu dou para ele uma panela. Obrigado. Ele vai agradecer porque ele é... Fica aqui. Ele vai agradecer porque ele é educado, né? E vai para casa. Só que ele vai usar essa panela? Não vai. Quem vai usar é a mãe dele para fazer comida para ele. Então, tipo, ele foi educado com um presente que eu recebi, que eu dei a ele, mas ele não gostou de verdade desse presente. Você gostou? Agora imagine que às vezes Deus entrega caixas como essas na nossa mão, de coisas que a gente acha que nunca vai usar, de coisas que a gente acha que não tem valor, de coisas que a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Deus entrega uma caixa dessa na nossa mão. Eu sou Deus, tu é tu. Eu sou Deus e te entreguei. Aí tu faz, poxa Deus, panela? Panela? E Deus fica só esperando, né? Só que ele detestou tanto essa panela, que quando ele chegar em casa, ele já vai entregar na mão da mãe dele. Vem cá, Dani. Ele já vai entregar na mão da mãe dele. Nem abriu. Toma, manhã. Vai. Olha, mãe, toma. Aí a mãe dele diz, obrigada. Agora abre a caixa aí, por favor, mãe. Consegue? Você não, você deu a sua mãe, fica livre. Vai, abre e vê aí. Olha aí a panela, por favor. Cadê a panela? Olha aí a panela, por favor. Aí a mãe dela recebeu e... Era um celular da fruta comida. Tu queria receber esse celular? Peraí, solta aí. Tu queria receber esse celular? Mas peraí. Deus deu a panela, a caixa da panela a ele. E ele não quis porque ele achou que não era importante. Aí ele deu a mãe dele. E a mãe dele abre e descobre que tem um iPhone dentro. Sabia que às vezes acontece isso? Pode sentar. Deus entrega uma caixa na nossa mão que a gente acha que nunca vai usar. Que a gente acha que não é... Vai tocando, poxa. Que a gente acha que não é importante. Pode tocar agitado, não precisa ser lento, não. Que a gente acha que não é importante a caixa, porque é uma panela. Aí a gente vai e passa para outra pessoa. Quando a pessoa abre, era um iPhone. Eu queria desde o início, Deus, eu queria desde o início. Mas aí você desprezou a panela. Você desprezou a panela. Não era uma panela, era um iPhone, mas veio na caixa da panela. Tem coisa que não vem na embalagem que a gente quer. Mas o conteúdo é o que a gente precisa. Não interessa a embalagem que vem, não interessa se é caixa de panela, se é caixa de negócio de esgoto, não interessa. O que importa é que o que tem dentro. Se a caixa não é o que a gente quer, o conteúdo é o que a gente precisa. Então, quando Deus entregar uma caixa de panela na tua mão, não diz, Senhor, eu não vou usar. Abre e descobre o que tem dentro. E se for uma panela, aprende a usar. Se for uma panela, aprende a fritar um ovo, a fazer um brigadeiro e come. Porque diga assim, Deus, não dá nada ruim para mim. Mesmo que eu não entenda. Deus, não me dá nada ruim. Deus, não me dá nada que eu não precise. Aleluia. Aleluia. Então diga assim, a partir de hoje,
Eu não vou rejeitar o novo de Deus. Amém? Aleluia.